Olá, lembro-me de ter lido num livro que afirmava que, segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém e ninguém educa a si mesmo, senão mediante uma mediação no mundo, e, consequentemente, com outras pessoas. O que podemos compreender disso é que ninguém é autossuficiente, né? Ninguém se autoeduca no sentido de que ele não precise de estar relacionado ou ter tido alguma relação que antever, né, a qualquer tipo de conhecimento, ou seja, a pessoa não nasce sabendo, a pessoa não nasce com aqueles conhecimentos, né, dentro da nossa mente. No entanto, vamos aprendendo na relação uns com os outros e imediatamente também na relação com o mundo. Então, o propósito dessa videoaula é considerar, dando algumas dicas, né, às pessoas que não sabem por onde começar exatamente, muitas das vezes, como estudar a Bíblia, né? Então nós queremos dar essas dicas básicas, né, para que você possa, assim, tomar rumo nos seus momentos de estudos, para que você possa, assim, se aplicar e daí avançar nesse caminho que é fantástico, tá? Então estaremos falando sobre como você deve sublinhar um texto, como você deve fazer uma leitura correta, né, de uma forma mais rápida, que você aprenda, que tenha recursos, né, de absorção dentro desse momento de sua leitura. No outro momento vamos falar com relação à aplicação, né, que eu defendo que você que quer estudar a Bíblia, que você de antemão também leia ou paralelamente a isso um livro sobre hermenêutica, tá? E por fim estaremos falando uma breve reflexão com relação ao texto que estaremos lendo, ok? Então, até já. Bem-vindo ao nosso canal, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. De antemão, gostaria de fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, né, na carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 em diante, que nos diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Deus Pai Santo, em Tua presença eu te louvo, te agradeço, ó Pai amado, por tudo, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, este canal para a glória do Teu nome. E eu te peço em nome do Teu Filho. Amém. Meus amados, gostaria de informar a todos aqueles que foram os 100 primeiros inscritos que se inscreveram em nosso canal. Nós gostaríamos de comunicar que vocês estarão participando de sorteios, né? Nós estaremos sorteando 10 livros, né? Livros mistos, né? No sentido tanto bíblicos como não bíblicos, né? Teremos dicionário bíblico e também dicionário, por exemplo, da língua inglesa, né? Um manual
escolar Michaelis, né? Estaremos sorteando em torno de 10 livros. Aos 100 primeiros inscritos estarão concorrendo em nosso canal a esses brindes. Então, esse e-mail, né, que está passando aí será justamente um e-mail em que nós estaremos, onde vocês estarão informando, né, os seus dados para os quais nós poderemos estar enviando esses livros no tempo em que eu fizer esse sorteio, ok? Então, todos aqueles 10 contemplados, dentre esses 100 que estiverem inscritos inicialmente, nós estaremos remetendo a todo o Brasil, né? A nível nacional nós estaremos fazendo esse sorteio, ok? O propósito dessa videoaula é trazermos algumas informações com relação a como você deve estudar tanto as escrituras como a qualquer outro livro, né, que você tenha interesse assim de estudar, tá bom? E eu gostaria de trazer algumas informações com relação o aprendizado, tá? Por exemplo, muitas pessoas consideram, né, o aprendizado, a leitura, como sendo algo chato, algo que você não tenha certo interesse, né, naquela leitura, aquele prazer que determinadas leituras podem nos proporcionar, sobretudo quando queremos conhecer, né? Quando o conhecimento colocamos em primeiro lugar, no sentido de que temos aquele interesse, né, de aprender, então torna-se prazeroso determinados livros que assim estamos lendo. No entanto, aquelas pessoas que não têm esse hábito de leitura são pessoas que estão dentro essa, digamos, 80%, né, dessas pessoas que não têm prazer em ler, que não gostam de ler, elas se enquadram nessa lista, nessa estatística, né, de que são pessoas que não gostam de ler. As outras 20%, né, são pessoas consideradas como bons leitores, tá? Então, a razão pelas quais as razões, né, você pode achar a leitura chata, pode estar diretamente ou indiretamente ligada, né, ao seu hábito, né, ou ao método que você assim vem empregando para a sua leitura. Então, eu gostaria de dizer que algumas habilidades, né, que requer para as pessoas que estão querendo estudar, estão querendo ler. Dentro outras questões, né, que requer concentração, requer observação, requer análise, requer síntese, né, contudo, saber também fazer umas memorização, né, do conteúdo e informar, trazer certas informações daquele conteúdo que estará sendo estudado, enfim. Portanto, estudar é também, né, aprender a estabelecer metas, planejar as atividades e distribuir o tempo. Então, estaremos dando algumas dicas, né, com relação a como você pode estar fazendo isso, né, a planejar seu tempo, a planejar um método de estudo no qual você pode estar estudando livros das escrituras, como também livros ou matérias seculares das quais você assim tem interesse ou está assim envolvido, né, ou envolvida nessa tarefa, tá bom? Gostaria de trazer a informação de que para se estudar você precisa ter um lugar adequado, tá bom? Você precisa fazer de um ambiente, né, ou na sua sala ou no seu quarto, seja qual for o lugar que você tenha selecionado para que seja seu lugar de estudo. Então tem que ser o mesmo lugar para que você possa assim envolver aquele ambiente e tê-lo como um ambiente de estudo, tá bom? Isso não quer dizer que você não leia um livro
durante um intervalo de almoço, né, ou um intervalo seja qual for, que não seja aquele lugar a qual você tem escolhido, né? Não se trata disso, mas aquele lugar será o lugar em que você vai estudar de uma forma mais metódica, de um modo mais, digamos assim, com aquele esmero, com aquele interesse apropriado para aquele lugar de estudo. Então, tem que ser, né, esse lugar. Tem que ser um lugar tranquilo também, né, livre de estímulo, livre de barulho, livre de quadros, por exemplo, que venha a lhe causar estímulo, né, sensoriais, de sorte que venha a lhe causar distração ou distrações dentro daquele ambiente, tá bom? Um lugar também corretamente iluminado, né? A dica que geralmente os manuais nos comunicam, né, é que se você é destro, por exemplo, essa iluminação ela deve ir da esquerda para a direita, tá bom? Se você é canhoto, então essa iluminação ela deve ir da direita para a esquerda, ok? Então, esse ponto de iluminação estará focado sobre o seu objeto de estudo, né? Ou seja, o livro que você está estudando em questão. Ok? A outra característica desse lugar é que seja um lugar ventilado, né? Um lugar bem ventilado, arejado, e que você tenha, digamos, uma sensação de bem-estar nesse ambiente, tá? Que não venha lhe causar uma sensação de incômodo, né? Porque tanto o calor excessivo como também o frio, né, nos tira ou nos causa essa sensação. Uma outra característica é que você tenha à disposição os materiais necessários para que você possa assim iniciar seus estudos, né? Tais como canetas, borracha, caderno e o livro que você esteja querendo estudar. Tá bom assim? Então essas dicas, né, com relação ao ambiente serve para que você dê início ao processo de estudo. Então vamos aqui a um outro momento, né, do nosso vídeo, que é a leitura. Tá, ok? Então, como eu devo ler um livro, né? Você pode ler um livro quando você vai comprar um livro, por exemplo, você começa geralmente a ler as informações que constam ou na orelha do livro, ou vendo o próprio sumário, né? A sinopse que o livro nos traz com relação ao assunto do livro, ao conteúdo do livro, né? Que é até mesmo uma síntese, né, bem, às vezes até mesmo extraída, né, da introdução ou da apresentação do livro, do autor ou não que tenha escrito aquela apresentação. Então aquelas informações, né, servem para que você venha a adquirir esse livro, mas quando você vai estudar um livro, você começa a ler através de uma primeira leitura que você venha a fazer desse livro, e tendo em mãos que você vai procurar ler, né, de uma forma que venha a sua leitura venha fluir dentro desse processo de leitura. É importante assim analisar também que você deve ler as ideias, né, que o autor ele esteja assim passando através daquela mensagem escrita, através dessa codificação de conteúdo que aquele autor ele por sua vez ele elaborou, e é um fato interessante observarmos que o hábito de leitura, muitas das vezes, para aquelas pessoas que não têm esse hábito, né, são consideradas como leitores ineficientes, né? Então, o que vem a ser, ou quais são as características desses leitores considerados
né, leitores ineficientes, né? São pessoas que leem a princípio, né, palavra por palavra, elas não conseguem ler uma frase apenas no amplo da sua visão, visualizando, né, um bloco maior de texto, de informações, e por ela não ter o hábito, ela também não consegue fazer uma leitura rápida, né, uma leitura até certo ponto também dinâmica, né? Então essas pessoas ela tendem também a voltar, né, e repetir palavra por palavra aquele processo de leitura. Uma segunda característica seria, né, a leitura em voz alta, tá? A pessoa lê em voz alta e também ela usa nesse mesmo método de leitura para qualquer tipo de texto que esteja lendo, né? Qualquer gênero de texto que esteja lendo. Então ela lê da mesma forma, com a mesma velocidade. Então essa seria a terceira característica que faz com que uma pessoa ela seja um mau leitor. Tá bom? Então, como melhorar esse processo de leitura, como melhorar esse hábito de leitura? Obviamente, a princípio, tendo o hábito, né, praticando, né, o hábito da leitura, né, procurar ler rapidamente, tá bom? E dispor de um vocabulário amplo, tá? Então essas características, né, procurar praticar, procurar ler rapidamente e dispor de um vocabulário amplo, fará com que a pessoa ela tenha uma melhora, né, no seu momento de leitura, principalmente quando você enriquece seu vocabulário, né? Porque quando nós começamos esse processo de leitura, é comum, né, termos um conhecimento de vocabulários, né, mas um conhecimento ainda um conhecimento muito pouco, né, com relação a outros. E no momento que vamos começando a ter conhecimento de certos vocabulários e outro livro ou mesmo autor que utiliza esse vocabulário faz com que nós tenhamos assim um avanço, né, naquela leitura, porque não haveremos de nos deter novamente para consultar qual o sentido ou o significado daquele termo do qual antes não tínhamos o conhecimento dele, tá bom? Então, a princípio, né, passando essas informações, né, de leitura e como devemos, né, estudar ou ler um livro. Isso vai se aplicar tanto à Bíblia como a qualquer outro livro que você queira estudar, ok? A ideia, né, dita pelos manuais, né, assim, com livros de metodologia científica, também ele traz também uma abordagem com relação como o acadêmico, né, ele deve estudar, como fazer sumário, como fazer resenha, resumo, etc. e tal. Mas as dicas que eu gostaria de passar, né, nesse momento são simples, né, e para aquelas pessoas que estão apenas iniciando nesse processo de leitura e muitas das vezes não sabe como deve proceder, ok? Então você começa lendo, fazendo uma leitura panorâmica, né, daquele conteúdo, do capítulo que você gostaria de ler, etc. e tal. Não se detendo a nenhuma palavra nesse instante, né, segundo assim nos passa, né, as informações que encontramos nesses manuais, e no processo de uma segunda leitura é quando vamos fazer uma leitura mais analítica, né, onde vamos anotar ao lado num caderno, ou até mesmo se você optar pela opção de sublinhar o seu livro, né, fazer um círculo ao redor das palavras que vocês desconhecem, né. Então nesse processo de leitura, já no segundo momento você estaria aí identificando as palavras-chave e correlacionando com as palavras secundárias. As palavras-chave, né, que são
aquelas palavras que trazem, né, a ideia central da qual o autor está querendo nos passar, que você pode estar marcando ou sublinhando com 2 traços, né, abaixo dessa expressão ou palavra, e as palavras secundárias você pode estar relacionando ou sublinhando apenas com um traço somente. Então, o que ocorre, né, nesse momento, né, é você fazer justamente essas anotações, e no momento que nos deparamos com frases, por exemplo, que nos chamam a atenção, ou frases que consideramos importante, né, para fazer talvez uma citação, né, posteriormente, é interessante colocar nas extremidades das bordas, das margens desse livro, um colchete, né? Você pode colocar 2 colchetes, assim aproximadamente, e vai identificar-nos, né, que aquela frase, aquela expressão, ela é importante e que chamou a sua atenção. Outro ponto assim que você pode estar fazendo suas anotações é colocando interrogação, no caso, em questões que você acha duvidoso, né? Você não compreendeu. Você pode colocar interrogação seguido de exclamação em um ponto em que o autor ele não foi claro, né, naquele momento, aí você, dessa feita, questiona, né, aquela posição, aquela frase que ali se encontra. São formas de você fazer esse tipo de análise, ok? Depois de feito todo esse processo, né, se você for fazer essa leitura corrida, né, para depois fazer a leitura mais analítica, né, onde você vai tomar a posição, anotando as palavras que você desconhece e fazendo esses outros tipos de apontamento, eu, porém, assim, já sigo, né, no primeiro momento que estou lendo, já faço todo esse processo, né, não faço essa leitura panorâmica. Eu acho que, assim, é uma questão minha, né, quem a faz, quem assim a segue, também para mim não tem nenhum problema, né, mas eu já, de antemão, já faço essa leitura, assim, um pouco panorâmica, mas seguindo já fazendo essas anotações, que eu acabei de mencionar. Outro momento, depois de tudo isso, né, é interessante fazermos a escrita, né, uma espécie de resumo, né, daquilo que acabamos de apontar. Você pode fazer esse resumo num caderno, né, transcrevendo com as suas palavras ou com as próprias palavras do autor que você está estudando, tá? E depois, né, desse momento também é importante, né, para que haja uma fixação, né, do conteúdo. Você pode estar dando uma aula, né, para você mesmo, de forma que esteja retomando aquelas ideias, aquelas palavras, enfim, de forma que aquele conteúdo esteja sendo internalizado nesse momento. Então, esses passos, né, essas dicas simples aqui, né, servem para que você possa, assim, dar seu pontapé inicial em seus estudos. Tá bom assim? Agora, como devemos aplicar isso, né, à Bíblia, né, já que nosso propósito, né, é estudar também as Escrituras. Então, como eu devo estudar a Bíblia? Esses princípios, ou melhor, essas dicas, né, que eu acabei de informar a vocês, ou a você, se aplica também ao estudo da Bíblia ou a qualquer outro livro que você, né, esteja estudando relacionado às Escrituras ou não. Eu gostaria de informar, né, antes de adentrarmos nessas questões de como estudar a Bíblia, de que modo devemos estudar, enfim, sobre
a questão de que compreender a Bíblia, né, muitas das vezes, ou estudá-la, existe um fenômeno interessante que ocorre com qualquer tipo de livro, né? E a Bíblia também ela não está ausente, né, desse fenômeno, que ocorre com frequência, né, quando as pessoas elas não têm, né, tanto o hábito de estudar, como ela não conhece os pressupostos ou até mesmo determinados princípios, né, que devem ser seguidos para estudar as Escrituras. Por essa razão, eu sou da opinião de que devemos, de antemão, estudar as Escrituras, mas termos lido já um livro sobre hermenêutica, tá? Você pode achar até discordar de mim, mas eu acho fundamental, né, de que a pessoa, né, ela já tenha lido, né, algum livro sobre hermenêutica para que ela possa assim estudar as Escrituras, porque muitas das vezes alguém pode até achar, né, e afirmar que a Bíblia é um livro obscuro, é um livro difícil de compreensão. Então essas informações, né, muitas das vezes a pessoa pode dizer que ela não é um livro claro, etc. e tal. Então, de alguma forma, essas pessoas elas vão tentar desvendar, né, ou interpretar algumas questões, né, alguns trechos das Escrituras que pode resultar em problemas, né, a sua interpretação, a sua afirmação ou negação daquela questão, daquele texto. Então, por essa razão, eu deixo essa dica de que devemos fazer uma leitura, né, a priori, de um livro sobre hermenêutica, né? Porque a Bíblia, embora ela seja... não é que ela seja difícil de interpretar, né? Ela tem uma interpretação, mas o que diverge muitas das vezes de várias interpretações que autores, né, até mesmo eruditos e especialistas em determinadas áreas, né, eles não concordam com determinados pontos de vista, mas o que me faz pensar com relação a essa discordância é que embora haja uma discordância, mas o ponto em questão é que o outro, né, muitas das vezes não aceita a argumentação ou contra-argumentação do seu, entre aspas, o seu adversário, o seu oponente. E teríamos que dar a mão à palmatória àqueles argumentos que são pertinentes, né, em determinados pontos, ou que se você pertence a um sistema, sistema ideológico, sei lá, das várias seitas existentes, né, no meio evangélico também, não deixamos de ser uma seita, né? O próprio cristianismo foi considerado no início, né, como uma seita judaica, tá? Então seita quiser separado, né, no sentido mais de cisma, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, haja essas discordâncias. Mas vamos deixar isso um pouco à parte, tá bom? Houve tempo, por exemplo, né, na Idade Média, principalmente nesse período da Reforma, etc., em que se dizia que só a Igreja, né, a Igreja Católica, nesse caso, que teria autoridade para interpretar as Escrituras. E isto não é bem assim, tá? Não é bem verdade. Então, a hermenêutica, né, a palavra grega, né, que deriva do verbo, no caso, tanto hermeneu e do substantivo hermeneia, está relacionado a Hermes, né, o deus alado, né, que
era responsável para transmitir as ideias ou as mensagens, né, que fossem obscuras, né, de cunho obscuro, e que de alguma forma viesse a ter um esclarecimento, né, um conteúdo de interpretação para os homens, né, considerado também dentro da mitologia como sendo aquele que inventou a escrita, tá? Mas isto fica à parte, apenas para ressaltar a questão do termo hermenêutica, né, onde dá essa ideia como princípios, né, de interpretação a serem aplicados às escrituras. Então, os princípios são diferentes da própria interpretação. Os princípios são uma espécie de mecanismos, né, que nos auxiliam a fazer a interpretação ou exegese. Tá? Então, esses princípios, né, eles estão vinculados, né, aos momentos, né, histórico, digamos assim, nos quais nós podemos assim transpor, né, os abismos existentes, né, considerando que a Bíblia, por exemplo, ela já foi escrita há mais de 3.500 anos, tá? O Pentateuco, né, o Antigo Testamento, foi escrito cerca lá de 1400 a.C., né? O último livro da Bíblia foi escrito em 90 depois de Cristo, e já se passaram aí cerca de 3.400 anos, 3.500 anos que as escrituras foram escritas. Então imagine você que nós temos que transpor esses abismos, né, segundo nos dito, né, que esses abismos eles são de cunho temporal ou cronológico, né, geográfico ou espacial, né, literário, porque temos que saber os gêneros, né, das narrativas, se é narrativa, se é poesia. As poesias hebraicas elas seguem certos tipos de paralelismo, né, sinonímico, paralelismo antitético, sintético, etc. E precisamos também ter, né, o conhecimento desses princípios literários, ou de saber transpor esses abismos, tá? E por fim também temos o linguístico, né, que a Bíblia foi escrita em grego, em aramaico e em hebraico. Então essas línguas até mesmo não eram escritas de uma forma, digamos, não faziam uso separado, né, dessas palavras, né? As palavras eram juntas e subentendiam o significado, né, o que queriam representar, né? Os antigos sabiam perfeitamente disso. Não haviam vogais, principalmente no hebraico. Lá em 900 aproximadamente depois de Cristo, onde os massorretas vão incorporar, né, ou fazer a incorporação das vogais para que a língua hebraica ela não caia em desuso ou não morra. Então veja as dificuldades que temos, né, ou a pessoa, o leitor, ele passará a ter se ele for estudar a Bíblia, simplesmente a Bíblia, sem nenhuma ferramenta ou sem ter o conhecimento prévio desses princípios, né, fundamentais para que se possa interpretar as Escrituras. Então eu defendo, né, essa digamos assim, essa maneira, de você iniciar o estudo da Escritura, mas que você tenha de antemão lido um livro sobre hermenêutica, tá? Assim, a hermenêutica passou a significar o ato de levar alguém a compreender, mas nem sempre foi assim, tá bom? O tipo de interpretação que se tinha, por exemplo, alguns anos antes de Cristo, entre 10 até mesmo
70 a.C., a 10 ou até mesmo no período helenístico, né? Onde nós podemos situar aqui as escolas alegóricas judaicas que receberam influência já da filosofia grega, né, ou dos filósofos gregos. Então nós tínhamos, por exemplo, Hilel, né, e Shammai. Hilel, ele fazia também, seguia o princípio de alegorização, e ele determinava 6 tópicos, né, para os 613, né, 613 mandamentos, e seguia 7 regras de interpretação por inferência. Então, a alegorização, que se trata de definir, por exemplo, a alegorização, um sentido em busca de um sentido oculto ou obscuro, em que o literal é apenas superficial, tá? Onde o sentido real ou o sentido que realmente seria concreto seria o alegórico ou o que estivesse obscuro. O problema da alegorização é que o sentido quem dá é o intérprete. Então você interpreta, aliás, você dá o sentido que você achar que deve dar. Então, já que o literal é algo superficial, e por outro lado, o alegórico seria o que representava verdadeiramente, ou que teria o significado verdadeiro. Então, isso aí eles receberam a influência dos filósofos gregos. Talvez Teógenes de Régio, né, tenha sido, viveu lá em cerca de 520 a.C., talvez ele pode ter sido o primeiro a alegorizar Homero, tá? Daí essas influências também passou para os estoicos e passou para os judeus de Alexandria, né, no Egito, que estavam preocupados com a imoralidades e os antropoformismos, né, encontrados assim no Antigo Testamento. Então, 2 nomes de relevo, né, nesse momento, que seria o de Filo de Alexandria e Aristóbulo, né? Esses 2 homens que, digamos assim, de relevos que representavam essa espécie aí de alegorização no meio dos judeus, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, um exemplo, que segundo Filo, né, se o texto bíblico diz que Adão, para vocês terem essa ideia, se escondeu de Deus, essa expressão é uma desonra a Deus, que vê todas as coisas, portanto, só se pode tratar de alegoria. Quando lemos que Jacó, dispondo de tantos servos, enviou José para procurar os irmãos, que Caim tinha esposa ou construiu uma cidade, que Potifar tinha uma esposa, que Israel era uma herança de Deus, ou que Abraão foi chamado de pai de Jacó em vez de avô, estamos diante de contradições e, consequentemente, essas passagens precisam ser alegorizadas. Isso segundo Filo de Alexandria, que defendia o princípio de alegorização. Mas a forma como nós interpretamos, ou por exemplo, buscamos a interpretação das Escrituras, é um sentido mais histórico e gramatical, que com o passar do tempo passa a ganhar força, principalmente no período da Reforma, tá? Alguns pais da igreja também seguiram, né, o princípio alegórico, mas na Idade Média também temos algum momento disso, mas já no período da Reforma, onde vai haver exatamente um processo, né, de ruptura com esse método de interpretação. Aqui, ao meu ver, também não representa, digamos assim, o melhor método para se interpretar, porque você alegoriza, você diz o que você quiser, tal como também até mesmo quando nós estamos interpretando determinados textos das Escrituras, podemos incorrer em erros, né, ao pressupor
que determinados textos venham a significar tal coisa, quando na realidade ele não significa aquilo. Sobretudo quando não temos um conhecimento, né, dos termos originais e etc. e tal. Então, deixo essas dicas assim, né, essas informações, e sou defensor de que você inicie, né, antes mesmo de se aventurar a estudar as Escrituras, leia um livro sobre hermenêutica. Estarei no final do vídeo passando algumas bibliografias, né, para que vocês possam estar assim tendo ciente, né. Então, como eu devo estudar as Escrituras ainda, continuando, aí você pode estudar a Bíblia por personagem, você pode estudar a Bíblia por assunto, ou tópico, ou tema, que são sinônimos, você pode estudar a Bíblia por um livro. A ideia, né, nesse momento também, eu gostaria de focar, é que seguindo um planejamento de estudo, né, daqui onde eu deixo essas informações, né, onde você pode estar visualizando aí esse modelo de planejamento, em que você pode estar seguindo e substituindo. Isso apenas serve como exemplo, em que você tem os dias da semana em que você pode estar estudando, os horários em que você tem vago para estudar e os assuntos que você pode estar aí estudando, tá? Então, seguindo esse planejamento diariamente, né, então você vai ter aí um amplo meio de estudo, enriquecer seus conhecimentos, para que você possa assim estar ensinando a palavra de Deus, para que você possa estar pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e consequentemente, dentro daquela vocação que Deus tem assim te direcionado, te chamado, e certamente você vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? Acredito, irmãos, que o que eu já falei demais, né, e o que essas informações já são suficientes, né, para que vocês possam assim darem início, né, a essa jornada, a esse momento assim de querer realmente ler, estudar, que é muito bom. Esperamos ter saúde, esperamos ter boa visão, para que possamos assim continuar a estudar. Consenso entre os intérpretes que nesse momento do texto em que o apóstolo Paulo está tratando sobre os dons naturais, e usando essa analogia, né, do corpo, ele assim representa, né, os elementos presentes dentro de uma comunidade cristã, né, as pessoas que foram vocacionadas, chamadas para servir, outras que foram para ofertar, outras que foram para tendo mesmo até um dom espiritual como de profetizar, e dentre outros está também o dom de ensinar, ok? Então, quem ensina, por sua vez, pode ter a vocação de ser mestre, pode ser um pastor comissionado, a biassumi nível decamanto e minaia. Então, quem vocaciona é Deus, quem chama é o Senhor, e Ele que prepara para que cada um de nós venha a servir a este corpo que é a igreja, né? A sua comunidade, o templo onde você serve, você adora ao Senhor. E dentre outras questões que estão envolvidas, né, eu foco aqui simplesmente esta com relação ao dom de ensinar. Então, se você for vocacionado para esse ministério, então você precisa também aprender, né? Aquela sentença, aquela frase que muitas vezes está no nosso coração, muitas vezes pulsando com relação ao ministério missionário, né, em que Paulo ele usa, né, através daquelas perguntas retóricas, né, como ouvirão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso também se aplica com relação à questão do ensino, né? Como eu posso ensinar se eu não aprender?
como aprenderei também se alguém não me ensinar? Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim o nosso processo, a nossa existência, né? Nós precisamos aprender e também termos humildade, termos amor também para passar, porque eu acho que o mais prazeroso das nossas vidas também é contemplarmos pessoas que antes não sabiam, que antes não tinham motivação para estudar, mas que agora estão estudando, que estão empregando o seu tempo também aprendendo, estão compartilhando de conhecimento também na congregação, muitas vezes utilizando, fazendo uso, né, da sua orientação, e aquela pessoa ela começa a pesquisar, começa a explorar o conhecimento, e quando menos espera aquela pessoa está pregando de uma forma diferente, Deus está usando poderosamente. O que é isso? É o chamado de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se esmere com relação a isso, tá? Se aplique, dedique-se, estude, aprenda, ensine, e que Deus, se assim, seja com você, te abençoando o teu ministério para a glória do seu nome. Amém? Então, fica na paz, que Deus abençoe, e eu agradeço ao Senhor, a andecasto iminávia, sorredábria cóvia, e que a sua vida venha a ser abençoada através deste canal, o canal Quírios, né? Seu canal de estudo. Amém? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, e você estará concorrendo a brindes, e aguarde aí as nossas próximas videoaulas, e que Deus abençoe. Amém.